Fala turma, sejam muito bem-vindos à aula de hoje. Hoje eu quero falar contigo sobre previdência privada. E aí a gente vai entender qual é esse mecanismo, né, que você pode aí de fato estar planejando o teu futuro, mas hoje. Então, eu quero te apresentar a previdência privada. Ela é um instrumento aí que pode te ajudar e te auxiliar muito para você ter uma aposentadoria mais tranquila, né? E também ter uma reserva financeira lá no futuro. Vamos lá, a aula de hoje. Meu objetivo aqui é apresentar aí os conceitos fundamentais aí da previdência privada, né? Também a diferenciar aí previdência aberta de uma previdência fechada. Eu quero te explicar as modalidades de PGBL e VGBL, são os dois tipos aí de previdências complementares que nós temos disponíveis, né, no mercado. Abordar também os regimes de tributação que influenciam diretamente ou que essas previdências elas precisam estar sujeitas, né? E também quero falar contigo, te mostrar aí estratégias de uso da previdência como uma ferramenta de planejamento financeiro e também sucessório, ok? Então vamos lá à aula de hoje. Vamos então aqui falar agora sobre introdução à previdência privada, tá? E o que é a previdência privada? A previdência privada nada mais é do que um investimento de longo prazo, ou seja, ela é voltada à aposentadoria, você fazer uma acumulação de recurso financeiro para o futuro. Quando você fala de uma previdência, ela precisa ser pensada em muito longo prazo, de 10, 20 até 30 anos ou mais. Então, é um recurso que você vai investir durante um longo prazo, né? Mas de uma forma consistente, tá bom? E a previdência privada, ela é muito utilizada para quê? Para complementar a aposentadoria do INSS, ela é importante para isso, para ela criar ali disciplina de longo prazo, mas também para te ajudar a planejar o futuro da tua família. Então, a previdência privada é um grande mecanismo para você conseguir planejar também essa sucessão patrimonial, né, para o futuro que você vai deixar aí de recursos financeiros para a tua família. E aí eu trago um exemplo prático, por exemplo, uma pessoa de 30 anos que investe R$ 300 por mês, uma pessoa, né? E ela pode acumular mais de R$ 300 mil até os 65 anos dela. Então ela começou a poupar com 30 anos, né? E poupou durante 35 anos ali. Então, nos 65 anos dela, ela vai ali a gente está estimando o rendimento real, quando eu já desconto ali a inflação, né, e imposto de renda do período, vamos botar a um custo de 4% ao ano, ela pode conseguir chegar com R$ 300 somente a ter uns R$ 300 mil de acumulação, ok? Então, esse é um exemplo prático. A gente vai ver outros aqui para frente. E aí eu quero te apresentar a comparação da previdência social versus a previdência privada também. Por quê? A principal característica, né? Então, em relação à obrigatoriedade, na previdência social, ela é obrigatória se você está em regime CLT. Não, se você está hoje funcionário, está em regime CLT, essa é a previdência social, que é o INSS, ela é obrigatória. Já a previdência privada, ela é facultativa. Você contribui se você quiser e quando você quiser, tá? E a gestão da previdência social ela é feita diretamente pelo governo. Já a previdência privada ela é feita por instituições financeiras. E o valor da aposentadoria na Previdência Social, o INSS, ela é definido conforme regras próprias do INSS. E na Previdência Privada, ela depende ali de quanto e por quanto tempo você vai contribuir. E como é que é a tributação? A tributação da Previdência Social ela também tem suas regrinhas, né? Então tem as regras ali do imposto de renda na fonte e a Previdência Privada você pode escolher sobre o regime regressivo e o progressivo, tá?
Vamos falar aqui sobre previdência aberta versus previdência fechada. O que que é isso, né? A previdência aberta, ela é aquela previdência oferecida por bancos, por seguradoras e até mesmo por corretoras. O acesso à previdência aberta, qualquer uma pessoa pode fazer, ela é aberta e livre a qualquer pessoa. E elas estão sujeitas, e há dois tipos, né, na realidade, de previdências, as previdências abertas. São as PGBLs e as VGBLs. Já as previdências fechadas, elas têm ali, são os fundos de pensão, já tem ali acesso restrito, né? As previdências fechadas, elas não têm acesso a qualquer pessoa. O acesso a elas geralmente são a empregados de empresas ou determinadas categorias. Um exemplo, por exemplo, a Petros, que é um fundo de pensão da Petros, que é o fundo de pensão da Petrobras. O Previ, que é o fundo de pensão ali do Banco do Brasil. Então, são fundos de previdência fechada, ok? E aí eu trago um comparativo aqui para você, né, qual é a diferença a rentabilidade, qual é o efeito dessa rentabilidade dessa previdência no longo prazo, por exemplo, aí estimando 30 anos, né? Então, considerando que você vai colocar aportes mensais ali de R$ 1.000, por exemplo, numa previdência e sem previdência. Se você simplesmente guardar R$ 1.000 todos os meses sem ser em uma determinada aplicação financeira, eu estou colocando aqui, e se você colocar numa previdência, você tem ao longo do tempo, você consegue ter uma diferenciação maior do que simplesmente uma poupança, por exemplo, né? Então, mesmo ali depois de 10, 20 anos, que é quando você começa, a partir ali do 10º ano de uma previdência, dependendo do regime, você começa a ter o benefício da parte da tributação de fato, né? Então, no longo prazo, essa rentabilidade, ela tende ali a se acelerar, tá? Então, na previdência, no gráfico que eu trouxe aqui, um comparativo, né? E eu tô colocando aqui um estímulo aqui de 8,5% ao ano ali, né? Uma rentabilidade, já ali considerando, descontando inflação, descontando imposto de renda, tá? Então, ela tem um leve benefício tributário e a ausência de come-cotas. Então, se isso eu estou comparando, se eu comparar com um fundo de investimento privado, onde ele tem o come-cotas, né? Tem a questão da tributação também, da alíquota de tributação. Com a previdência, qual é a diferença? A rentabilidade padrão de um fundo comum versus um come-cotas ali. Então, na previdência, com previdência, né? No fundo de previdência, você não tem o come-cotas e ao passar dos anos, você vai pagar menos imposto, tá? Essa é a grande diferença ali da rentabilidade no longo prazo. E aí eu trago aqui um extrato simulado de uma previdência privada, como é que funciona essa acumulação. Então, se você fizer aportes de R$ 1.000, olha como que influi muito, né, eu estou fazendo a simulação aqui nos dez últimos meses ali de uma previdência que já tem acumulado 60 meses, por exemplo, e ela vem acumulando. Então, se ela vinha ali já 60 mil, ela passa para 61 mil. Então, é a questão dos juros compostos, né? Ela se soma, tem o juro, tem a rentabilidade do que já está acumulado, se soma com os novos aportes. Então, aportes mensais ali de R$ 1.000 e uma rentabilidade mensal ali de 0,7%, eu estou falando uma média, né? Pode ser, períodos podem ser maior, tem períodos que podem ser menor. No longo prazo, você vê ali como faz diferença essa acumulação. E quais são as modalidades, como eu expliquei há pouco, da PGBL versus VGBL, né? Então, principais características, para quem que é indicado uma e para quem que é indicado a outra. A PGBL é para quem faz a declaração completa do imposto de renda, tá? E a VGBL é quem faz a declaração simplificada. Então, presta atenção aí, se você hoje faz uma declaração completa, então provavelmente a PGBL ela faz mais sentido para você. A base do imposto de renda na PGBL, o valor é baseado no valor total das contribuições, tá? Então,
O imposto de renda que você vai pagar, o IR ali, é baseado na acumulação total. E na VGBL é somente sobre o ganho de capital, só sobre os rendimentos. E a dedução do imposto de renda, e aqui que está o grande benefício, que na PGBL você consegue reduzir até 12% da renda bruta anual daquele investimento que você fez em PGBL. Já na VGBL você não consegue fazer isso. Um exemplo prático aqui, eu trouxe uma pessoa que ganha R$ 100.000 por ano. Se ela contribuir 12 mil numa PGBL, ela pode abater esse valor de 12 mil na declaração completa dela lá na base de cálculo do imposto de renda, tá bom? Então, vamos lá. E aí, existem também os regimes de tributação. Independente se eu escolher PGBL ou VGBL, eu também tenho que escolher qual é o regime de tributação que eu quero que essa minha previdência ela seja adequada, né? Então existem dois tipos de regime de tributação. O primeiro é o da tabela progressiva e compensável. O que é isso? Que é o mesmo modelo da tabela do imposto de renda. Ela começa ali em 22,5%, 20%, 17,5%, 15%, né? Ela vai decaindo conforme o tempo que você deixa o dinheiro aplicado. Então, é recomendado para quem? Para quem vai resgatar em curto e médio prazo. Ela pode chegar aí numa alíquota de 27,5% a 15%, tá? E a tabela regressiva definitiva, na realidade, também a alíquota ela pode ser de 0 a 27,5%. Por quê? Na tabela progressiva, quando você faz a opção da renda, ou seja, quando você passou a acumular, você acumula essa tua previdência e faz a opção, né, de renda, quando você começa a receber a renda daquele fundo de previdência, dependendo da renda que você recebe, se você se enquadrar ali, por exemplo, dentro da tabelinha, que se eu não me engano, até a partir de 0 a X mil reais, dentro da tabela do imposto de renda vigente daquele ano, você pode até não pagar imposto de renda. Por isso que a alíquota ela pode ser zerada, tá? Então, atualmente, a gente está na casa de 2.049, se eu não me engano, até a renda. Se você recebe uma renda menor ou igual a esse valor, você não paga imposto de renda, tá? Por isso que a alíquota na tabela progressiva ela pode ser de 0 a 27,5. Mas tem um detalhe: se você solicitar resgate antes de solicitar, de estar solicitando a renda, né? Se você solicitar o resgate do que você investiu, você vai pagar 15% sobre o valor sacado, tá bom? Tabela regressiva definitiva. É um outro modelo de tributação, então é a tabela regressiva. Na alíquota ali, na alíquota regressiva, a alíquota ela é decrescente conforme o tempo. Então, de 0 a 2 anos, você paga 35% sobre o resgate. E aí ela vai decrescendo 5% até 10 anos. Então, quando chega com 10 anos, você só paga 10% sobre o valor que você vai resgatar, tá bom? É o ideal para longo prazo. Então, quando você opta ali por uma PGBL, por exemplo, e tabela regressiva, na tributação regressiva, você tem que entender que isso é para longo prazo. Só vai fazer sentido de uma forma estratégica se você deixar esse valor acumular ali e só solicitar esse resgate a partir de 10 anos, tá? E uma dica prática: fundos com estratégia de sucessão ou aposentadoria, eles tendem sim a usar a tabela regressiva, né? Porque de fato é para longo prazo. E quais são as fases ali do plano de previdência? A primeira fase, aquilo que eu estava explicando, é a fase de acumulação, onde o investidor ele aporta regularmente os recursos.
E na segunda fase é a fase do benefício, é onde você vai optar pelo resgate em forma de renda mensal, ou uma renda temporária, ou uma renda vitalícia, ou simplesmente um resgate único, tá? Então, como eu estava explicando, na tabela progressiva, se você solicitar o resgate na fase de acumulação, você é tributado em 15%. E na fase de benefício, você é tributado conforme a tua renda ela se enquadra na tabela do imposto de renda vigente o ano ali que você tá vivendo, tá ok? E aí, quais são as estratégias com a Previdência? Primeiro, para que eu uso a Previdência? Primeiro, para planejamento de aposentadoria, ok? A segunda, para sucessão patrimonial, então é uma forma e um mecanismo que famílias usam para quê? Por quê? Porque aquele valor que eu coloco numa previdência, ele não passa por inventário e o pagamento vai direto para o beneficiário ali em menos de 30 dias. Então, dentro de um planejamento financeiro, eu posso deixar um valor dentro de uma previdência para quê? Para que a família tenha acesso ao dinheiro de uma forma mais rápida e consiga resolver problema de inventário, problema do próprio despesas funerárias, etc. Né? Então, é importante você pensar nisso também. A terceira estratégia é para blindagem patrimonial. Até certos limites, você também consegue usar ali a previdência para blindar o teu patrimônio dentro de uma previdência. A quarta estratégia é a eficiência tributária para investidores com alta renda, tá? Por quê? Porque você que tem uma renda muito alta e é tributado na fonte, você pode usar um mecanismo lá dos 12% de você fazer o investimento em uma previdência e ainda ser beneficiado pela dedução de até 12% da tua renda bruta. É excelente para quem está pagando imposto, por exemplo. Quem está pagando imposto, você consegue reduzir essa tua carga tributária e até às vezes zerar essa carga tributária, tá bom? E Jackson, e quais são os custos e as taxas, né? Então, geralmente os fundos ali de previdência privada, eles possuem taxa de administração que varia ali em média de 0,5% a 2%, ok? E também possuem a taxa de carregamento. A tendência hoje é que está praticamente zerado, mas ainda existem algumas previdências, principalmente dos bancões aí, que eles ainda cobram taxa de carregamento, ok? Mas essa prática está sendo já quase que excluída, por isso que é importante você verificar aí com a instituição a qual você está fazendo o aporte. E a terceira regra, terceira ali o custos, né, que você vai ter, é importante comparar fundos de previdência com fundos comuns, porque tem fundo de previdência que vai te cobrar 1,5%, 2%, enquanto fundos comuns também podem cobrar menos e existem previdências também que cobram muito menos também taxa. Então, muito cuidado na taxa de administração. Compare essas taxas ali de administração, que é onde influi diretamente ali o ganho, né, e a evolução do teu patrimônio dentro de um fundo de previdência, tá? E aí, quais são os cuidados que você precisa tomar ao contratar uma previdência privada? Primeiro, atenção ao tipo de plano. Tem que entender qual que se adequa e se encaixa melhor para você. Se é um PGBL ou um VGBL, tá? Segundo, escolha corretamente ali o regime tributário que vai se adequar para você. Se vai ser o progressivo ou o regressivo. Terceira estratégia, né? O cuidado, avaliação da gestora e fundos disponíveis, né? Então, cuidado na escolha do fundo, porque se você escolher, por exemplo, fundos multimercado que apresentam uma má gestão de fato do fundo, você pode, em vez de acumular, pode até mesmo ter prejuízo dentro desses tipos de fundos, tá? E o quinto é verificar as cláusulas de portabilidade. Será se o fundo que você está aplicando hoje ele te permite fazer uma portabilidade caso ele não venha a apresentar uma rentabilidade adequada? Ele te permite em quanto tempo e se permite ou não fazer a portabilidade para um outro fundo, tá bom? Então um dos cuidados aí que você precisa também tomar. E aí eu trago um estudo de caso
Por exemplo, uma aposentadoria planejada, né? Eu trouxe aqui exemplo da Maria, ela tem 35 anos e ela tem uma renda de R$ 12.000 por mês. Qual é o objetivo da Maria aqui nesse primeiro caso? Ela quer uma renda complementar aos 65 anos. Então, a gente vai simular o quê? Aportes em um plano VGBL regressivo, tá? Por quê? Porque a Maria, por que o VGBL aqui? Porque a Maria, ela faz aqui, provavelmente ela faz o quê? Uma declaração de imposto de renda simplificada. Então, o que mais vai se adequar para ela é um plano VGBL, porém na tributação regressiva, porque ela quer essa aposentadoria para longo prazo. Então, a partir de 10 anos, ela já consegue pagar somente 10% em cima desses aportes, ok? Segundo case, sucessão patrimonial. Vou te dar o exemplo do José, tem 55 anos, ele deseja proteger a esposa e os filhos dele. Então, qual é o mais recomendado? É uma previdência como alternativa ao seguro de vida, mais agilidade sucessória. Então, dentro dessa previdência, a gente pode incluir também um seguro de vida, mas também aquela parte da previdência que ela é automaticamente ali liberada para os beneficiários, tá bom? Então, são os modelos de caso aqui que tem que ser analisado, tem que ser estudado para cada situação, tá? E aí eu trago aqui uma simulação de um resgate aqui de uma para te mostrar na tributação na prática, né? Então, o resgate de previdência privada após ali 5 anos de acumulação sob o regime de tributação regressiva. Então, com 5 anos de tributação, então de 0 a 2, 35, de 2 a 4, 30, de 4 a 6, 25%. Então, se a pessoa resolver sacar o dinheiro no regime, no período de acumulação, e aí no período de 5 anos, ela vai estar sujeita ao 25% de tributação. E é sobre o total, tá? O imposto de renda retido vai ser de R$ 18.000 e o valor líquido a receber vai ser sobre R$ 55.000. Se o prazo fosse maior, ou seja, ela fosse sacar esse valor acima de 10 anos, a alíquota cairia ali para 10%. Então é muito importante você saber que aquele valor ele tem que ser de longo prazo, então tem que ser planejado. Você vai sacar somente no último caso, numa eventualidade, mas o ideal é que você não saque pelos próximos 10 anos esse valor, ok? Qual é a conclusão aqui que eu trago para vocês? Resumo. Previdência é um ótimo veículo flexível e útil se você souber utilizar. Ele deve ser o quê? Personalizado para o objetivo do cliente. Não é apenas uma aposentadoria, mas tem que ter estratégia de vida e legado para a tua escolha de uma opção de uma previdência privada. Qual é a recomendação que eu deixo aqui para vocês? Comece o quanto antes, comece o mais cedo possível, tá? Escolha com estratégia os seus fundos de investimento, mesmo dentro da previdência privada. Tenha preferência para fundos de renda fixa, para você não ter surpresas no longo dos anos, tá? E faça revisões periódicas. Se mesmo aquele fundo de renda fixa ele está performando acima do CDI ou próximo do CDI ali, porque senão às vezes tem fundo que está performando muito baixo, às vezes está te entregando até menos do que uma própria poupança aí, tá bom? Então, gente, nessa aula de hoje eu queria deixar aí esse conteúdo sobre previdência privada, ok? E qualquer dúvidas, pode me deixar aqui as dúvidas e os comentários aqui abaixo dessa aula, tá bom? Um forte abraço e até a próxima aula.